Boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é o novilho do sacrifício. Por exemplo, Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus que fala no Apocalipse. E os 7 Espíritos, e o número 7 é o Cordeiro. Os 7 Espíritos de Deus é o Cordeiro. O número 7 é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos simbolizam a serpente. Quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então, os 10 mandamentos é a fusão dos 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, que dá 16, forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como cão, lamberam a água como cachorro. Ou seja, eles foram fiel. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Porque o número 5 simboliza o cachorro. E através desses 300 homens, Deus deu vitória a Gideão sobre os midianitas. Então, o número 5 simboliza a fidelidade, que é o cachorro. Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá Jesus entra, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá Jesus entra e vence na cruz. Mateus capítulo 21, ali Jesus se tornou o novilho do sacrifício, porque ele era o 16, que é o leão. Quando ele provou sua fidelidade na cruz, o número da fidelidade é o número 5, 16 com 5, 21. E ali ele se tornou o novilho do sacrifício e sacrificou por nós. Então, lembrando, Jesus, Deus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão, ele é fiel como um cachorro e ele se tornou um novilho de sacrifício e sacrificou por nós para nos salvar. Deus é tudo isso. Deus, ele é a serpente também. A serpente, quando você fala da serpente, a serpente é Cristo, a serpente é Deus. Tanto Deus Pai como Cristo, eles são a serpente. Porque a serpente no hebraico é o número 9. A serpente no hebraico é o número 9. E o que é o número 9? O número 9 são os 7 Espíritos de Deus, que fala no Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Lá o Senhor Deus Pai revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 Espíritos do Apocalipse com o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Cristo nasceu na terra num corpo de carne, deu 9. 7 Espíritos e 2 corpos, 9. 7 Espíritos, o corpo do Pai e o corpo do Filho, 9. Por isso que o número 9 no hebraico é a serpente, que significa, serpente significa sabedoria e conhecimento. Jesus, Deus, eles são a serpente. Entendeu? Que a serpente significa sabedoria. Quando você vai no Apocalipse 12, versículo 9, Deus está falando, porque o 9 é a serpente, o 9 é Deus, o 9 é Cristo. Versículo 9, Deus fala assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Ali Deus fala que Satanás agora ele é um dragão, o dragão significa destruidor, e Deus fala que ele é a antiga serpente. Por quê? Porque antigamente ele era sábio, ele obedecia os mandamentos de Deus, então ele tinha vida eterna. Quando ele desobedeceu os mandamentos de Deus, automaticamente ele rejeitou a vida eterna. Então ele não é sábio, porque o Espírito de Deus, que é a sabedoria, se retirou dele. Entendeu? Portanto, vigiar e orar, irmão. Quando você falar serpente, lembre que a serpente é Cristo. A serpente é Deus, que é a sabedoria. Boa tarde, a paz do Senhor.